Fala, torcedor, trouxe um corte atualizado com várias notícias quentinhas do São Paulo. Só que antes, se inscreve aí no canal e curte o vídeo para dar aquela moral. São Paulo LR. Arboleda, tem data agora para voltar? Porque era para ter voltado entre o dia 30 e o dia 1, né? Da madrugada do dia 1, do dia 30 para do dia 1. Acabou não chegando. Aí o São Paulo soube, através novamente do staff do atleta, que ainda não tem uma data definida, mas que é bem provável que o Arboleda volte ao Brasil para negociar sua rescisão ou se reapresentar a partir da próxima semana. Ainda não tem um dia definido, mas essa seria a ideia prioritária. E aí, o que se fala hoje nos bastidores do São Paulo é de que há uma dificuldade de entender a viabilidade de uma rescisão contratual, porque são vários fatores que acabam impedindo essa rescisão contratual, questões ali por ele ser estrangeiro, questões da SLT e tudo, que hoje o cenário mais provável, com a proximidade da janela de transferências, é de tanto o Arboleda quanto o São Paulo trabalharem por uma negociação do Arboleda para um outro clube. Aí o São Paulo ganharia uma compensação financeira, o São Paulo poderia usar o Arboleda como uma moeda de troca para conversar com outros clubes. A gente já tem ali previamente alguns clubes que podem acabar se tornando essas possibilidades com o Arboleda. A gente está apurando mais detalhes. Tem um clube que está bem forte nessa situação, mas a gente vai segurar um pouquinho. Vamos guardar a pauta para depois, para a gente trazer uma atualização referente a isso, até porque a gente precisa conversar com mais pessoas para entender. Mas soube já de alguns clubes do futebol brasileiro que estão interessados na situação do Arboleda, e o São Paulo hoje trabalha com a probabilidade maior de fazer algum tipo de negócio com o Arboleda, porque aí você negocia o Arboleda, o São Paulo ganha uma grana, o Arboleda pode acabar indo para um outro clube também com as pendências que o São Paulo tem com ele, esse outro clube podendo assumir. Então hoje o que se conversa nos bastidores do Morumbi e da Barra Funda seria essa possibilidade do Arboleda acabar indo para um outro clube. O que você acha dessa história? Você acha que é uma boa? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Vamos falar sobre Marcos Antônio no São Paulo. Existe uma boa possibilidade de até em 2 semanas o Marcos Antônio já estar em campo. Ele fez o seu primeiro trabalho no campo, fez uma corrida no gramado na última sexta-feira sob supervisão da fisioterapia. Ele tem evoluído bem do seu quadro, ele tá realmente com uma lesão na coxa, tem evoluído muito bem, tem trabalhado incessantemente para voltar o mais rápido possível. Existe uma expectativa de em até 2 semanas ele terminar e fazer a sua preparação física e já ser entregue para o técnico Roger Machado, para que ele possa jogar ali algumas partidas ainda antes da pausa da Copa do Mundo. A evolução do Marcos Antônio tem sido muito positiva, ele tá com uma lesão, né, no reto femoral da coxa. Então é um jogador ainda que está em fase de recuperação, mas tem evoluído muito bem, e logo logo o Marcos Antônio tem boas possibilidades de se tornar reforço do São Paulo aí para a sequência dos próximos jogos. Como é que tá a sua expectativa para o Marcos Antônio? Quero saber a sua opinião aí nos comentários, tá? Pra gente fechar então o vídeo de hoje, bora te contar a fofoquinha. São Paulo está de olho no mercado em busca de um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo da defesa. Esse seria o primeiro, talvez, reforço que o São Paulo estaria já começando a pleitear no mercado. Existe uma ideia de você reforçar esse setor com a possibilidade de saída do Arboleda. O São Paulo contava com a possibilidade de ter 5 zagueiros no elenco, mais um da base, revezando ali entre Osório e Isaac. Com a saída do Arboleda, existe ali o consenso de que o time precisa de pelo menos mais um jogador para esse setor. Então o São Paulo está analisando algumas possibilidades no mercado, está vendo ali essas possibilidades, já tem nome que tem sido oferecido, o São Paulo está estudando, está vendo caixa, está vendo todas as possibilidades para se contratar esse zagueiro no mercado. Pelo que eu ouvi, a prioridade seria ver a possibilidade de você trazer zagueiros canhotos, tá? Essa seria a priori, mas se não conseguir, o São Paulo também não descarta que seja um zagueiro destro que possa atuar mais pelo lado esquerdo, tá? Então esse é um dos nomes que o São Paulo, ou melhor, essa é uma das posições que o São Paulo vai buscar no mercado. Você acha que é uma boa? Eu não contrataria um zagueiro no mercado, eu não faria essa situação. Acho que o São Paulo está bem servido de zagueiros, acho que o Isaac e o Osório poderiam subir e ter mais sequência, enfim, mas essa é só a minha opinião. Quero saber a sua aqui nos comentários, tá bom?
Duas boas notícias para o torcedor do São Paulo. A primeira delas, Lucas Moura será relacionado para a partida contra o Bahia nesse domingo em Bragança Paulista. A informação é muito importante, porque a primeira expectativa era de que por causa de 2 fraturas na costela, o Lucas só pudesse voltar depois da Copa do Mundo. O retorno acontece de maneira bem antecipada, e se puder ganhar alguns minutos, ele vai fazer até 9 partidas antes da paralisação para o Mundial. Lucas havia sofrido a fratura em 18 de março. Recuperação bem acima das expectativas, ele trabalhou ao longo da semana sem qualquer restrição e passa a ser opção importante para o Roger Machado. O técnico pretende, inclusive, utilizar o Lucas como um meio atacante, para que possa ter Luciano de um lado, Arthur de outro e Caleri como centroavante, um quarteto de ataque de bastante respeito, mas isso deve acontecer um pouquinho mais para frente. O Lucas volta nesse momento para o banco de reservas. Ficou faltando falar sobre a segunda boa informação, certo? Pois bem, Marcos Antônio, que havia se machucado contra o O'Rings em 14 de abril, também deve voltar antes da Copa do Mundo. A lesão muscular era tratada como muito séria e seu retorno aconteceria apenas depois do Mundial, mas o Marcos Antônio já tem feito trabalhos físicos no campo, sob observação dos preparadores físicos, e deve reaparecer antes da pausa para a Copa do Mundo. É o elenco do São Paulo encorpando. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.